O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele, fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, neste domingo, o 15º do tempo comum, nós temos como leitura do Evangelho a parábola do bom samaritano, tão conhecida por todos nós. De fato, quando nós escutamos esta palavra, quando escutamos falar de uma pessoa que é samaritana, temos logo em mente uma imagem muito positiva, uma imagem de alguma pessoa que é caridosa, de uma pessoa que faz o bem, mas como nós veremos no Evangelho de hoje, não era muito assim no tempo de Jesus. Ao contrário, o samaritano era uma pessoa considerada como que desprezada pela sociedade daquele tempo. Uma pessoa que havia se afastado da religião verdadeira, da religião do povo de Israel. Portanto, uma pessoa quase cismática. Este povo era considerado um povo cismático, o povo da Samaria. Pois bem, Jesus faz uso deste povo, de um homem que é samaritano, desprezado por todos, como exemplo de misericórdia, como exemplo de amor e de compaixão. Enfim, como exemplo do amor que é o amor do próprio Deus, que é Pai, e que se manifesta em Jesus, no seu Filho amado. E como isso se dá? Bem, tudo começa com um diálogo entre Jesus e o mestre da lei. O mestre da lei quer colocar Jesus à prova e faz a pergunta do que ele deve fazer para receber em herança a vida eterna. Jesus retoma a pergunta, ou melhor, ele faz com que o próprio homem responda a esta pergunta e diz: O que diz as Escrituras? Como lês tu as Escrituras? E este homem, versado na palavra de Deus, cita imediatamente
um texto do livro do Deuteronômio, um pequeno trecho também do Levítico, que diz assim: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus, vendo que o homem havia respondido corretamente, disse: pois bem, é este o caminho, faz isso e viverás. Ama a Deus com tudo que tens, com tudo que és, e ao teu próximo como a ti mesmo, faz isso e viverás. Este homem, ainda descontente, como que para se justificar, diz o evangelista Lucas, fez uma outra pergunta a Jesus: mas, mestre, quem é o meu próximo? Jesus, como era o seu modo de proceder, ao invés de responder diretamente à pergunta, conta uma parábola. Diz que um homem vinha descendo de Jerusalém. O que é Jerusalém para o povo de Deus? É o lugar onde está o templo. Era um homem que talvez havia exercido o seu dever como um bom judeu e voltava para Jericó. Voltava para a sua terra. Pois bem, este homem não tem nome. Por que não tem nome? Porque pode ser qualquer um de nós. Pode ser qualquer pessoa. Este homem poderia ser inclusive um levita, um sacerdote que voltava do templo. Poderia ser qualquer pessoa. E este homem, quando voltava do templo, quando voltava de Jerusalém, no meio do caminho é atacado por assaltantes. Estes assaltantes também o despem, o que tem uma imagem de grande força, porque o despir-se significa retirar toda a dignidade. Dele foi retirada toda a sua dignidade, estava nu. Este homem foi espancado, este homem estava à beira da morte, ele sangrava. O sangue para o judeu era o símbolo da vida, pois a vida deste homem como que se esvaía naquele momento. Chega então um sacerdote por aquele caminho. Esse sacerdote também descia de Jerusalém. Talvez fizesse o mesmo percurso do que aquele homem fizera. Pois bem, esse sacerdote viu, mas passou pelo lado. Depois veio um levita, um homem que também conhecia muito da lei de Deus e sabia que, por causa daquela lei, ele deveria praticar a caridade para com o próximo. Pois bem, também aquele homem resolveu passar pelo lado. Talvez não quisesse se contaminar com o sangue do homem que estava deitado pela terra. Depois vem um samaritano, aquele que os judeus consideravam como o pior dos homens. Aquele homem, ao contrário dos outros, viu, e não somente viu e passou pelo lado, ele viu e sentiu compaixão. O que nas Escrituras quer dizer que as suas entranhas se removeram de amor ao ver aquela pessoa caída por terra. E imediatamente foi ao seu encontro e cuidou dele, e jorrou óleo e vinho sobre suas feridas. E carregou este homem sobre o seu próprio animal. No texto original, no grego, aí está escrito que ele colocou em sua propriedade, que talvez seria nos seus próprios ombros, como naquela imagem do ano jubilar da misericórdia de Jesus, que carrega uma outra pessoa sobre os ombros. E levou aquele homem para uma pensão, lá cuidou dele. E como se não fosse pouco, pagou ainda ao dono da pensão o que fosse necessário para que esse homem recobrasse toda a sua saúde. E disse que retornaria para vê-lo. E se houvesse necessidade de pagar algo a mais, ele estaria disposto a pagar. Ao final dessa parábola, Jesus então pergunta ao mestre da lei: agora que você escutou essa palavra, por favor, me diga, qual destes 3 homens foi o próximo daquele que estava por terra, caído por causa dos assaltantes? Então o mestre da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Prestemos bem atenção. O homem perguntou a Jesus quem era o meu próximo. Jesus
faz uma outra pergunta e corrige a pergunta do mestre da lei. A pergunta não é quem é o meu próximo, mas o que eu faço para ser próximo dos outros. Esta é a verdadeira pergunta. Jesus diz, escutemos uma vez mais, na tua opinião, qual dos 3 homens foi o próximo do homem caído nas mãos dos assaltantes? E a resposta de Jesus é a mensagem do Evangelho de hoje. Vai tu e faz a mesma coisa. Usa de misericórdia para com aquele que tem mais necessidade. Não somente para os teus amigos, para os teus vizinhos, para com aqueles que são da tua própria família, dos teus próprios círculos, mas aquele que está por terra e necessita da tua ajuda, da tua caridade, do teu amor, de tua misericórdia. Vai e faze a mesma coisa. Amém.